boa noite. Eu sou tirado aqui, mas eu prometo que eu não vou fazer da última, igual eu fiz a última vez, ficar andando para lá e para cá, senão eu vou judiar do nosso amigo. Que os espíritos amigos, trabalhadores espirituais dessa casa, envolva cada um de nós presentes aqui nessa noite, encarnados, e também, logicamente, nossos irmãos desencarnados. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores: qual o verdadeiro significado da palavra caridade, como a entendia Jesus? E olha que os benfeitores respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Para Jesus, caridade não se restringe à caridade material, aquela que nós mais conhecemos e, quando pudermos, a que nós praticamos. Jesus, para ele, caridade abrange todas as relações para com os nossos semelhantes. Benevolência para com todos, ser bom, usar da bondade, fazer o bem indistintamente, amar o próximo como a ti mesmo. A gente sempre diz, para a gente poder amar alguém, primeiro nós temos que ter amor próprio. Eu não consigo doar nada se eu não tiver para doar. Se eu não tiver amor próprio, como é que eu vou amar alguém? Porque tem gente que tem uma autoestima tão baixa, mas tão baixa. Eu não sei o que eu estou fazendo nesse mundo. Conheço do espírito que saberá, não é verdade? Não sirvo para nada. A minha vida ela dá certo. Não é bem assim. Não somos um modelo a ser seguido ainda. Temos muito a caminhar para atingir alguma perfeição, mas temos alguns valores morais também. Já temos. Pode ter certeza que sim. Então, a primeira coisa é aprender a se amar. Reconhecer que nós também temos nossos valores, temos nossa importância dentro da nossa família, dentro do trabalho, dentro do círculo de amizade, enfim, nós temos sim algum valor moral, já temos sim um valor moral. São várias encarnações, muitas encarnações, né? E de cada uma delas nós tiramos algum proveito, algum benefício, né? E vamos somando, uma hora a gente chega lá. Perdão das ofensas. Perdoar sempre. Eu digo que perdoar é se libertar. Se libertar daquele mal que te acompanha 24 horas no dia. Aquela mágoa, aquele sentimento que destrói. A mágoa é aquele veneno que você toma esperando que o outro vai morrer. Você acorda pensando no seu ofensor. Passa o dia todo pensando nele. Vai dormir pensando no maldito. Se não bastar, sonha com ele. Não é melhor perdoar? Às vezes ele nem percebeu que te magoou. E você está passando por todo esse martírio. Então, quando Jesus disse perdoar sem limites, foi a resposta que ele deu a Pedro quando Pedro pergunta: até quantas vezes devemos perdoar? Pedro, com uma certa sabedoria, devia ter limitado, parado por aí, perguntar e esperar a resposta do mestre. Aí ele falou: não, eu vou chutar um número alto, né? Porque Jesus vai ficar orgulhoso de mim. E aí ele arriscou: será até 7 vezes?
Não, Pedro, eu não digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes a mesma ofensa. Quer dizer, não tem limite para o perdão. Vai fazer bem para você, vai fazer bem para o professor, enfim, enquanto você não se reconciliar com ele, enquanto você não pagar o último centavo, você não vai ter seu lugarzinho no reino dos céus. Mas a verdade hoje eu não vim falar exatamente nem do amor ao próximo, nem do perdão das ofensas, que seria tema de 2 palestras. Eu vim falar a terceira parte da resposta de Jesus, que é a indulgência para com as imperfeições alheias. E o que é indulgência? É o ato de não evidenciar o erro alheio. Quem nos dera não enxergar o erro alheio? Seria maravilhoso. Mas nós estamos engatinhando essa escala evolutiva de crescimento moral. Mesmo que enxergarmos, se não divulgarmos, se não comentar o erro alheio, já é um passo importante. A indulgência não enxerga os defeitos alheios. Se os vê, não comenta, não divulga. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para disfarçá-los. Aí a pessoa chega até você, aquela ansiedade, né? Não sei por que razão, mas a gente é tão ansioso para falar mal da vida alheia, enquanto não abrir a boca, parece que não passa essa coceira na língua de vontade de falar de alguma falha alheia. Aí a pessoa chega até você, ameaça contar, você já fala, vai, se puxa, o que você vai falar? Você ficou sabendo o que aconteceu com o fulano, o que ele aprontou? Aí, não, fala logo. Não deveria ser essa a nossa conduta. Nossa conduta seria, você me desculpa, mas eu não quero saber. Nós não temos coragem, às vezes, né, de falar isso. Mas seria a atitude mais correta. Ou sim, vamos dizer, usarmos da educação para não perder o amigo, para não chatear o amigo, grande amigo esse, né, fofoqueiro, nós deixamos falar e procuramos atenuar a situação. Fulano, fica comentando, não, isso aí acontece com qualquer um, pode acontecer comigo, com você. Mas o que ele fez, mas pode acontecer, nós podemos não praticar a mesma falta, mas praticamos outra talvez mais grave. Será que nós temos coragem de fazer isso? Deveríamos. A indulgência jamais se ocupa dos maus atos de outrem, a não ser para prestar um auxílio. E mesmo assim toma todos os cuidados no sentido de atenuar tanto quanto for possível. Olha que lindo. Só se ocupa com as falhas alheias se for para ajudar. Ficou sabendo que a pessoa cometeu um deslize, que ao invés de sair espalhando, procurá-lo. Eu fiquei sabendo que aconteceu uma coisa chata com você, se me permite, está precisando de alguma coisa, pode contar comigo. Sou teu amigo. Provavelmente ele vai se abrir, porque a maioria vai afastar e vai condenar. A indulgência
não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, apenas conselho. Ser indulgente é saber esquecer, relevar, perdoar, dissimular diante de tudo aquilo que possa ser reprovado na conduta de nossos semelhantes. E será que é isso que nós fazemos? Quando Jesus disse: orai e vigiai, Ele estava querendo dizer: vigiai suas palavras, vigiai suas condutas, vigiai seus pensamentos, e não vigiai a vida alheia, que não lhe pertence. Antigamente dizia assim: quanto menor a cidade, maior a língua do povo. Agora mudou. Por quê? O povo da cidade menor não são mais em barulho? Não. Agora com isso aqui, meu Deus do céu, com o avanço tecnológico, a criação das chamadas redes sociais, agora não precisa ser Polônio, Zé Bonifácio, Turiúba, São José do Rio Preto, São Paulo. Aconteceu aqui em Polônia, tem algum parente, algum amigo que mora lá em Londres, mas não dá, ele não está sabendo, já está no grupo. Eu digo que tudo que Deus nos concede, aí depois o uso vai depender do livre-arbítrio, da conduta de cada um, do amadurecimento de cada um. Até uma faca, que tem muitas utilidades, nas mãos de uma cozinheira, prepara um alimento, prepara o nosso almoço, auxilia na cozinha, que é uma barbaridade, mas na mão do criminoso lhe traz mais comprometimento. Então hoje o que nós estamos vendo nas redes sociais, principalmente nesse período eleitoral, eu vou ser sincero, eu estou muito triste. No primeiro turno eu saí do Facebook, que eu gosto, é um meio de comunicação que eu encontrei amigos, gosto muito de ler as mensagens, compartilhar mensagens, mas eu não suportei, eu saí antes de terminar o período eleitoral. Tanto absurdo. Passou o segundo turno, já imaginava, né? Quando você pega um candidato de extrema esquerda ou de extrema direita, não podia ser outra coisa uma guerra. Na segunda-feira eu saí novamente e prometi que não volto enquanto não passar as eleições. O apelo, acho que tudo tem limite, até para apelar, até para baixar o nível. Eu tenho dito que a minha maior surpresa, a minha maior decepção, não é com a ignorância política do eleitor, mas também a ignorância religiosa. Os absurdos. Já tem usado Jesus, tem usado Pedro, usado Judas, usado até uma possível psicografia de Chico, que segundo me falaram, o Divaldo disse que não é verdadeira aquela psicografia, que Chico nunca psicografou algo assinado pelo André Luiz, dizendo que o Brasil receberia o chamado Salvador da Pátria. Me perdoe, eu também fui eleitor dele, confesso, até porque eu declarei isso na rede social, mas atribuir a um candidato que instiga a violência com todo, os seus adjetivos, dizer que ele é o enviado de Deus, então nós podemos abandonar a doutrina espírita, abandonar o cristianismo, porque não entendemos nada. Foi o que eu conversei com os meus amigos.
Não estou aqui para fazer política e criticar, até porque digo, eu sempre aviso quando eu vou criticar, eu falo, eu vou votar nele. Mas nem por isso eu vou endeusar uma pessoa que é igual a nós, vamos dizer assim. Tá? Mas por conta de que? Um fanatismo, uma doença. Eu ouvi na segunda-feira a candidata a vice-presidente do PT, ela é do PCdoB, né, Manuela, que é vice do Haddad, colocaram uma camiseta, ela, não sei nem até onde, né, a pessoa falsificou ali, mas uma camiseta, colocaram uma frase: Jesus é travesti. Foi onde eu saí e falei, para mim chega. Para mim chega. A pessoa pode ser a pessoa mais ateu na face da terra. O Joraci, que é muito mais conhecedor da doutrina do que eu, pode concordar ou discordar de mim. Não teria coragem de colocar uma camiseta ou dizer uma coisa dessa. Ela poderia até não acreditar em Jesus, não poderia nem acreditar em Deus. Eu falo que ela não teria. Se ela tiver um mínimo de bom senso, ela não faria isso. Então, com certeza, tem dúvida. A hora que eu vi, eu já coloquei até, graças a Deus, quem compartilhou não era de São Bonifácio, mas não era do Centro Espírita. Aí eu coloquei fulano. Faz isso não. Não, mas o PT, não sei o que, meu amigo, uma coisa não tem a ver com a outra. Que moral você tem para dizer que o outro não tem moral? Ah não, mas eu posso errar, eu posso cometer isso. A direita pode, a esquerda não. A esquerda pode, a direita não. Olha que ponto nós chegamos. Aí você diz assim, espiritualmente falando, o que acontece conosco? No mínimo, nós vamos atrair espíritos zombeteiros, que gostam de ver o circo pegar fogo. No mínimo, para ficar no lucro. Fora os outros que nós devemos acreditar. Aí vamos criar aquela atmosfera ao nosso redor densa. Ah, estou no mal-estar, não estou conseguindo, não estou num dia bom hoje. Meu Deus, pregando um negócio desse, eu cheguei a colocar. Será que tem alguma coisa a ver, esse chamado fake news, notícias falsas, com aquele mandamento que diz, não prestarás falsos testemunhos? Eu fiz a pergunta, tem tom de ironia, que eu tenho esse defeito, dentre milhares que eu tenho, eu sou muito irônico às vezes. E aí teve gente na simplicidade, até respondeu, né? Ah, eu acho que sim, tal. O outro já, mais esperto, já sacou o que eu estava querendo dizer. Dizendo, usando Deus, em nome de Jesus, não sei o quê, e fazendo esse tipo de coisa, muita hipocrisia. Então, lamentavelmente, voltando à indulgência, esse pessoal não conhece o mínimo da doutrina cristã, não precisa ser espírita, não conhece nem nada de Evangelho de Jesus. Teve um pouco assim, acho que deve ter visto. Prefiro Pedro com toda a sua irreverência e dizer o que vem à cabeça, mais armado com espada, do que Judas, que era ladrão. E vixe Maria, eu não entendo nada mais. Estudei um pouco sobre a vida dos apóstolos. Até onde eu sei, Pedro era muito respeitado, era o líder do grupo de Jesus, nomeado nada mais, nada menos pelo mestre. Por ser mais maduro, acho que mais velho. No momento algum, nunca li na minha vida alguma coisa dizendo que ele falava o que vinha na cabeça. Ao contrário, até centrado, era meio nervoso. Gostava das coisas muito corretas. Mas, daí você fazer certas comparações é inaceitável. Dizer que Judas era ladrão também nunca vi falar nada disso. Nós espíritas sabemos muito bem, conhecemos um pouco de Judas, né? E sabemos que ele só interpretou muito bem, né, a mensagem de Jesus. Como Jesus gostaria que houvesse a transformação, a libertação. Ele era um pouco mais radical. Tanto é que arrepende profundamente, comete suicídio, né? Porque os planos dele, que não era bem de prejudicar o mestre, acabam dando errado, e aí cai arrependimento.
Nós sabemos que depois de muitas encarnações, ele reencarnou como Joana d'Arc. Há um tempo atrás, quando em março foi assassinada no Rio de Janeiro, aquela vereadora Marielle Franco, nossa Senhora, os absurdos a respeito da pessoa. Porque ainda quando diz uma verdade, que nem deveria dizer, mas é verdade, então inventa, e montagem de fotografias, etc. Aquilo que chamou a atenção, eu tenho o hábito de pesquisar. É tão fácil hoje. Antigamente a gente comprava a tal da coleção da Barça, né? Pelo amor de Deus, que era o super dicionário para nós. Hoje não, hoje eu tenho o celular onde quando você passa, você já entra ali no dicionário virtual, já sabe tudo da pessoa. E eu fui pesquisar a vida dela. Pobre, nasceu lá num dos morros do Rio de Janeiro, trabalha desde criança, estudou com dificuldade, por ter boas notas conseguiu uma bolsa chamada ProUni, que é um programa Universidade para Todos do governo federal. Depois acabou fazendo mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Ciências Políticas, essa vocação por isso. Voltava de uma reunião de trabalho tarde da noite, teve quase 50 mil votos, vários projetos em andamento, tanto é que acho que 5 projetos foram aprovados depois do seu desencargo. Eu falei, pera lá, onde está o erro? Porque ela do partido esquerdo. Então, se eu sou de direita, eu estou certo, estou com a razão. Se eu da esquerda, está errado, ou vice-versa. Criar criar notícias falsas sobre a vida de uma pessoa que nem está mais entre nós, aqui encarnado, não tinha direito de se defender, deixar a família ter que correr atrás para defender. Então eu falo assim, tem que tomar muito cuidado com isso daqui. Eu falo assim, eu ainda enxergo o eu falei, como acho que quase todos fazem isso mesmo. Mas passar para frente, aí não depende muito de adiantamento moral, não. Depende de não se comprometer. Agora, por que será que nós fazemos isso? Na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao crescimento moral do homem? E os benfeitores respondem: são o orgulho e o egoísmo. Isso também, né? A maior chaga, né, da humanidade é o orgulho. E seu filho, egoísmo. O orgulho é um sentimento de superioridade pessoal. Nós achamos que somos superiores aos outros. Eu sou melhor e o que é meu é melhor. A partir do momento que eu me acho superior, eu passo a achar que a falta alheia é mais grave do que a minha falta. Ou nem considero falta, mesmo que seja pior. Eu acho isso. Então eu sinto no direito de falar da vida alheia, de falar do defeito alheio e dissimular o meu. Procurar esconder. Então, os principais motivos pelo qual falamos da vida alheia é por conta do nosso orgulho, que nos faz considerar superior aos outros. Até um dia eu ouvi uma história mais ou menos assim. O cidadão estava comentando que a mulher de fulano tinha traído. Aí o camarada corajoso virou e falou assim: mas você também traiu sua esposa? Ah, mas eu tive 2 motivos. E ela não tem o Zé, não quer nem saber do Zé, quer pedir. Não é verdade? Esse é o orgulhoso. Mesmo claro, mas eu tinha motivo para isso.
própria família. A outra ali porque não tinha motivo, minha esposa não tem motivo muito bem. Aí vem o machismo, o orgulho, etc. O homem de bem, ele procura falar das qualidades alheias. É tão gostoso conversar com uma pessoa que só fala coisas boas, né? Quando cita uma pessoa, cita suas qualidades, seu sucesso. E o maledicente procura falar dos defeitos alheios. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão e não vês a trave que tens no teu irmão? Ou como diz, deixe-me tirar de teu olho o argueiro quando tens o teu na trave. Hipócritas, tira a primeira trave que tem no teu olho, então verás como has de tirar o argueiro do olho de seu irmão. Eu digo que as palavras de Jesus, até as preposições, as vírgulas, que não são palavras, mas se aproveitam, que é colocada no lugar certo. O que ele quer dizer? Corrija-te primeiro, prepara-te, cresça, aí verás como ajudar o teu irmão, como fazer para ajudar o seu irmão. Mas primeiro, se prepara para isso. Pouca gente não sabe, mas argueiro é um cisto, e a trave é uma peça de madeira enorme. Então Jesus usa essa comparação para ficar bem claro o que ele quer dizer. Você tem muito mais defeito do que ele. Tira essa trave primeiro do seu olho. Aí se prepare. Quando você estiver pronto, aí você pode ajudar o seu irmão. Não é para falar do argueiro que tem no olho dele. É para ajudá-lo a tirar esse argueiro. Ajudá-lo a corrigir. Quando apresenta Jesus uma mulher e diz, olha, ela foi flagrada em adultério. Segundo a lei de Moisés, ordena que ela deve ser apedrejada. Eles viviam tentando Jesus para ver se ele dava uma escorregada, para ter um pretexto, né, para condená-lo. E ele agachado, escrevendo no chão, na areia, ele diz, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra e continua escrevendo. Eu acredito que ele está escrevendo algumas coisas para refrescar a cabeça dos fariseus, como hipocrisia, corrupção, maus tratos, né? E outras mais. Passa alguns instantes e ele se levanta e só vê a mulher diante de ti e pergunta, onde estão aqueles que te condenaram? Foram todos. Eu também não vou te condenar. Vá e não peques mais. Como eu acabei de dizer, todas as palavras de Jesus são aproveitadas. Vá, está perdoado. Não peques mais. Muda. Faça a reforma. Cresça também. Tem uma historinha que um casal morava numa residência e ao lado se mudou uma família. Nessa residência do casal, ele trabalhava fora e ela trabalhava em casa, cuidava da casa. E ela, por curiosidade, dava uma espiadinha pela janela para ver como é que estava o quintal da vizinha. E ela olha no varal e percebe que as roupas não estão muito bem lavadas. Quando o marido chega, ela vai contar para o marido. Nossa, essa mulher que mudou aí é muito relaxada. Eu estava olhando ali, a roupa dela está perdida. Ele vira, não se preocupa não, deixa lá.
Continue fazendo bem feito como você sempre fez aqui. Não se preocupa com a vida dela, não. Deixa eles lá. Não vem mexer com a gente. Seja sossegado lá, né? Bom, passa mais alguns dias, está sempre vigiando o quintal da vizinha. E aí ela não aguentou e voltou a falar para o marido: olha, eu não queria falar não, mas está cada dia pior a roupa dela. Nossa, nem parece ter roupa branca, uma roupa encardida, mal lavada. E o marido, procurando ser benevolente, você procurou saber, de repente a mulher tem problema de saúde, às vezes tem muitas crianças ali, às vezes não tem nem condição de comprar um sabão de qualidade, né? Ao invés de você ficar fazendo isso, por que você não vai lá e oferece uma ajuda, tal, pergunta se está precisando de alguma coisa? Ou nada. Então, passa mais uns dias, o marido teve folga durante a semana, e nesse dia ele sai. Ele fica em casa e ela sai para fazer algumas compras, algumas coisas que ela precisava fazer na rua. E quando ela volta, a primeira coisa que ela faz, ela viciada naquilo, olhar o quintal da vizinha. Ela foi pela janela, olhou e levou um susto. A roupa dela estava branca. O sol batia, dava aquele reflexo. Parecia comercial do homem. Olha eu fazendo propaganda comercial do homem. Mas era aquele branco radiante. Ela vai bem. Mudou o pessoal daí, tem gente nova aí, vizinho novo. Não, fiquei o dia todo em casa aqui, não vi movimento nenhum, tá tudo. Meu Deus, pessoal, tá tudo igual. Vem cá ver o que aconteceu com a roupa da mulher que era encardida e está branca, coisa mais linda. Esqueci de falar. Aproveitei o dia de folga aí para lavar as vidraças aqui de casa. Onde é que estava a sujeira? Não estava na roupa dela, não estava na vizinha, estava dentro dela. Muitas vezes nós falamos até o que não é verdadeiro. Mesmo, olha onde nós estamos, mesmo se fosse, não deveríamos falar. Deveríamos ter o comportamento do marido dele. Olha, não se preocupa com a roupa dela. Se puder, oferece uma ajuda. Não. Eu estou condenando de forma caluniosa. Mas tem como a gente melhorar nisso? Principalmente, como falei das redes sociais? Tem. Para vocês terem uma ideia, Sócrates, o grande filósofo, o precursor da vida de Cristo, viveu em torno de 400 anos antes de Cristo. E já tem uma história atribuída a ele. Se um jovem chega ansioso para contar uma fofoca e diz: preciso te contar uma coisa. E Sócrates, a sua inteligência, se volta para o rapaz e diz: você já passou o que vai me dizer pelas 3 fileiras? O rapaz estranho e pergunta: como assim as 3 fileiras? Primeira, peneira da verdade. É verdade o que vais me dizer? Tem certeza do que vai me dizer? Ouvi falar e contaram. Então para por aí. Se não tem certeza, se nós não temos certeza, de forma alguma nós devemos passar adiante. Segundo, peneira da bondade. O que vai me dizer, mesmo sendo verdadeiro, vai ser bom? Vai trazer bem? A pessoa da qual irá falar vai gostar? Vai ajudar em alguma coisa? Não. Se você estivesse no lugar dela, como você se sentiria? Eu não ia gostar.
vão agir, mesmo que seja verdadeiro. E a terceira peneira é a peneira da necessidade. É necessário falar? Vai trazer algum benefício para a comunidade? Vai auxiliar no crescimento das pessoas? É uma informação útil? Não. Um dia eu coloquei isso na minha rede social. E antes de postar, bem antes da eleição, depois de um ano mais ou menos, ou mais, antes de postarmos alguma coisa, antes deveríamos submeter às 3 peneiras: da verdade, da bondade e da necessidade. Não dá para explicar muito, porque senão fica até cansativo a pessoa ali. Não concordou, mais ou menos, tal, e ele colocou assim. Aí não vai ter graça. Olha onde está o prazer das pessoas. Olha onde está a graça. Falar da vida dele. Está na hora da gente. No começo ele disse: olha, já temos alguns valores morais, mas tem alguns que nós estamos passando da hora de crescer, de superar. No início, quando eu disse que na resposta dos Espíritos, caridade por Jesus era benevolência para com todos, quando Jesus insistiu em dizer amar o próximo como a ti mesmo, amar até os vossos inimigos, ele imaginava que nós já estávamos cumprindo há 2000 anos os 10 mandamentos. Será que estamos? Dá uma lembradinha nos 10 mandamentos. Será que estamos cumprindo? Os 10 mandamentos têm aí mais ou menos 3.200, 3.300 anos. Olha quantas encarnações nós tivemos nesse período e continuamos ainda sem sequer cumprir os 10 mandamentos. Aí Jesus já pediu um pouco mais: amar até os vossos inimigos. Será que estamos preparados para isso? Então dá para crescer bastante. Não precisa de muito esforço, não. Não é verdade? A verdade é que nós nos transformamos em verdadeiros tribunais de injustiça. Nós acusamos, julgamos e condenamos injustamente. Pior que isso, injustamente. A indulgência, ela atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor afasta, irrita, desalenta. Então nós tínhamos que fazer como um homem de bem. Ele é indulgente para com as imperfeições alheias, porque ele sabe que ele tem necessidade da indulgência. E nosso Pai usará de indulgência conosco da mesma forma com a qual usamos para com os nossos semelhantes. Então nós devemos ser mais rigorosos para com os nossos atos, as nossas palavras, e mais indulgentes para com as faltas alheias. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue nos envolvendo hoje e sempre.